Como confiar em Deus a respeito do impossível? A história de Abraão e Sara. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. A história de Abraão e Sara é realmente radical, e para constatar isso, basta que se leia o relato em Gênesis. Por isso, não é surpresa que eles apareçam no hall da fé de Hebreus. Eles são realmente heróis da fé. Abraão e Sara testemunharam o impossível acontecer, a vinda de um filho prometido por Deus, quando ambos já tinham idade avançada e Sara era estéril. O nascimento de Isaque é um milagre extraordinário. Às vezes, porém, as histórias de fé podem nos paralisar em vez de nos motivar, porque olhamos para Abraão e Sara e pensamos, eu nunca poderia ser como eles. Costumamos pensar que não temos os atributos necessários para ter uma fé milagrosa. E, consequentemente, talvez até de forma inconsciente, nos desqualificamos de experimentar as promessas de Deus, pensando que de alguma forma que somos o problema. Então, abandone este pensamento hoje. Hoje se trata de compreender que a nossa fé tem mais a ver com o caráter de Deus do que com a nossa própria capacidade de não duvidar. Na verdade, quando você investiga a história de Abraão e Sara, você rapidamente encontra o desânimo, a desobediência e a desconfiança da parte dos dois. Eles não eram perfeitos de forma alguma. Deus é que era a parte fiel da situação, e não eles. É reconfortante entender que as nossas imperfeições não fazem com que Deus se afaste. Então, talvez possamos, afinal de contas, ser como Abraão e Sara. Gênesis 16 revela que a certa altura Abraão e Sara ficaram tão desanimados com a espera em Deus que tentaram realizar as coisas com as suas próprias mãos. Abraão dorme com a escrava de Sara e ela, ao invés de sua senhora, tem um filho, Ismael. Se algo transparece dúvida amarga é este episódio. Abraão e Sara deixaram desânimo em vez da fé definir as suas escolhas. Por isso, as consequências foram dolorosas e diferente do plano do Senhor. Mas isso não impediu Deus de cumprir a sua promessa. Se assim como Abraão e Sara nessa passagem você se sente desanimado hoje, deixe que essa história o ajude em dois aspectos. O primeiro é o seguinte: o desencorajamento nunca será o seu amigo. Embora muitas vezes seja legítimo, ele não leva a vida. Não dê espaço a ele. O desencorajamento faz com que você se retire de perto de Deus para tentar resolver problemas com as suas próprias forças. Mas não valerá a pena, afinal a maior das nossas forças sempre será infinitamente menor do que as forças de Deus, que prometeu batalhar e vencer por nós. Portanto, em vez de se deixar abater, deixe que Deus seja o seu consolador durante a sua espera. Renove a sua esperança. Ele é sempre fiel às suas promessas. O segundo aspecto é este: se você luta com dúvidas ou cansaço, isso não o desqualifica de se tornar um herói da fé. A sua história ainda não acabou. Deus quer cumprir as promessas que fez a você, independente do que você tenha feito. Portanto, desperte novamente sua fé em Cristo. Seus fracassos não definem, mas sim a fidelidade de Deus. Tenha bom ânimo. E a nossa terceira verdade sobre a fé é esta: a fé não é limitada pelo que é possível, nem se apaga a partir da sua dúvida. Pelo contrário,
A fé está enraizada no caráter imutável de Deus. Ela prospera no possível, mesmo em meio a desânimo. Chegou a hora de confiar totalmente em Deus de milagres, o Deus Todo-Poderoso.